Êxodo 20:16 é o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Na tradição judaica, no ensino judaico, esse mandamento, o 9º, ele chega a estar no mesmo nível dos 3 anteriores e às vezes é colocado até num nível acima dos anteriores. Quais são os 3 anteriores? Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Então a tradição judaica dá um peso muito grande para esse 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho está mentira, fofoca, qualquer coisa que você fale de qualquer pessoa. E tem um monte de história na tradição judaica que vem tentar exemplificar isso sobre esse mandamento. Tem uma história bem legal que ele conta sobre um rabino que todo dia de manhã passava numa mercearia antes de ir para a sinagoga. E esse rabino, ele tinha um acordo com o dono da mercearia. Ele passava de manhã e deixava pago uma maçã. Aí no final do dia, quando ele saía da sinagoga e ia para a mercearia, ele simplesmente pegava a maçã, botava na bolsa e ia embora. Por quê? No final da tarde a mercearia era muito cheia e ele precisava chegar logo em casa. E esse rabino fazia isso por anos e anos e anos já. E apareceu um funcionário novo lá na mercearia, trabalhando no período da tarde. E o funcionário novo via o rabino passando lá de tarde, metendo a mão na maçã, jogando na bolsa e ó, ia embora. Viu um dia. Aí chegou no segundo dia, o rabino foi lá, meteu a mão, e o rabino cumprimentando todo mundo. Aí metia a mão na maçã, jogava na bolsa e ia embora. E o funcionário novo está lá, esse rabino é um safado, esse rabino é um ladrão. E o rabino, passando os meses, ia vendo a sinagoga só esvaziando, 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 até que chegou um dia que ficou só ele e o seu fiel ajudante. E o rabino chama o fiel ajudante e fala: o que está acontecendo? O povo sumiu da sinagoga, ninguém vem mais na sinagoga. Aí o fiel ajudante, muito fiel, vira para o rabino e fala: rabino, é difícil alguém vir na sinagoga com um rabino ladrão, né? Não dá, né? Ele: como assim? O rapaz lá da mercearia está contando para todo mundo que você passa lá no final da tarde e rouba uma maçã todo dia, rabino. Aí ninguém vai vir mesmo. Até eu já estou pensando em desistir de parar de vir na sinagoga. Aí o rabino pega, pede para o ajudante, vai lá, chama o rapaz, quero conversar com ele aqui. Aí o rapaz chega lá na sinagoga e o rabino fala: meu filho, o que está acontecendo? Estou sabendo que você está espalhando para todo mundo que eu sou um ladrão. Aí o rapaz foi lá e ó: mas você é um ladrão, todo dia você rouba, você é uma vergonha, você vai queimar no inferno, rabino. Você está dando mau testemunho, está roubando, você é um ladrão. Aí o rabino esperou ele terminar de falar, falou assim: faz quanto tempo que você está trabalhando lá? 3 meses. Tem 3 meses que você veio pegando maçã? Falou: é. Por que você nunca me parou para perguntar por que eu estava pegando maçã? Aí disse que o rapaz foi ficando meio sem graça. Falou: tem 10 anos que eu pego maçã naquela mercearia. Você chegou a perguntar para o seu chefe? Falar: o rabino está roubando aqui. Você chegou a falar com ele? Falou: não. Você só saiu espalhando para os outros que eu estava roubando, né? Falou: faz 10 anos que eu passo de manhã, no horário que você não está trabalhando, deixo eu pagar a maçã. Porque quando eu saio da sinagoga ela está muito cheia. Aí eu tenho um acordo com o seu chefe. Eu vou lá, ó, pego a maçã, boto na minha bolsa e vou embora, porque eu já paguei ela de manhã. Aí disse que o rapaz começou a entrar em desespero, porque ele levantou uma calúnia contra o rabino, fez a sinagoga toda desaparecer, ninguém voltava mais para a sinagoga, estava vazia. E ele entrou num desespero e falou: rabino, e agora o que eu faço? Me perdoa.
outro: não, eu te perdoo, meu filho, não tem problema não, pode ficar tranquilo. Erros acontecem, mas eu quero que você faça uma coisa. Ele: não, eu faço qualquer coisa que o senhor quiser. Você tem travesseiro de pena? Tem. Então amanhã você volta aqui nesse horário com um travesseiro de pena. Ele: tá bom, foi embora. Na tradição judaica é cheio de símbolos. Então o rapaz achou que o rabino ia fazer um ato profético. Aleluia. Voltou lá no outro dia com o travesseiro de pena. Aí o rabino falou para ele: sobe agora lá no alto, no telhado da sinagoga, abre o travesseiro e joga as penas. Ele: só isso? Só isso. Aí o menino subiu, jogou as penas, esvaziou o travesseiro, o vento levou as penas, ele voltou. E agora, rabino? Agora você volta amanhã no mesmo horário. Tá bom. O menino foi embora. Voltou no outro dia. E aí, rabino, o que mais que você quer que eu faça? Não, agora eu quero que você pegue todas as penas que saiu do travesseiro e pode voltar. Aí o menino falou: não, rabino, aí é impossível. Não tem como, o vento já levou as penas. Eu nem sei onde foi parar. Aí o rabino falou para o menino: é exatamente isso que você fez. Você me denegriu, você levantou um falso testemunho, você lançou palavras que agora não podem mais ser recuperadas. Nós vamos até conseguir falar com 1, 2, 3, 10 que foi um engano, mas tem muitos que vão carregar a pena para o resto da vida. Ou seja, aquelas palavras que você falou, elas não voltam mais. E o que é isso? É o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando eu abro a boca para falar de alguém, eu estou soltando pena que o vento vai levar. E é muito difícil você pegar essa pena de volta. Isso vai gerar mágoa, rancor, inveja, vai gerar toda sorte de mal. Por isso que eles falam: ó, esse pecado do 9º mandamento, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, é semelhante ou até pior que o não furtarás, não adulterarás e não matarás. E isso, na tradição judaica, chama Lashon Hará. Lashon é língua, Hará é maldição. Então é uma língua maldita, uma língua que amaldiçoa. E se você virar a página e for pro Êxodo 23, você vai ver a repetição. Ele fala assim, ó: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Em outra tradução: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para ser testemunha maldosa. O que ele está falando? Você não pode espalhar notícia falsa, você não pode espalhar mentira. Isso aqui é tão forte que eles têm estudos que esse Lashon Hará, esse 9º mandamento, ele vai se desmembrando, e tem mais de 15 itens nele. O negócio é muito forte, porque eles falam: não é só você falar mal de uma pessoa. Você pode até estar falando uma verdade, mas se isso tem uma conotação negativa, fecha a boca e não fala, para não piorar a situação da pessoa. A pessoa fala: é um ladrão, é um ladrão. Fecha a boca, fica quieto. Não espalha que ele é um ladrão, você vai piorar mais. Ou seja, antes de eu falar qualquer coisa, eu tenho que ter certeza absoluta do que eu vou falar. E eles falam assim: se isso que você vai falar for trazer prejuízo, não fale. Se isso que você vai falar, você gostaria que falasse de você, não fale. Isso chama-se Lashon Hará, que é o 9º mandamento. E isso está um pouquinho pior hoje, porque eu não preciso ir na mercearia para ver o rabino pegar a maçã. É só você receber uma mensagem no WhatsApp e repassar. Você já está fazendo Lashon Hará, você já está quebrando o 9º mandamento, você está pecando. E um detalhe, hein? Deuteronômio 19 vai falar qual é o castigo, a pena para esse 9º mandamento. Ele fala assim, ó, Deuteronômio 19:16: quando se levantar testemunha falsa contra alguém,
para testificar contra ele acerca de transgressão. Então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Porque quando você faz uma acusação, tem um castigo. Se eu falar, eu vi a pessoa matando, o castigo na lei para a pessoa que matar era a morte, ela ia morrer. Aí eu vi a roubado, vai cortar a mão, vai cortar os dedos, ela vai ter que devolver 7 vezes mais. E assim vai. Adultério, pegou no ato do adultério, os 2 morrem apedrejados. Aí vem o versículo 21, que às vezes a gente não entende, que ele fala assim, ó: o teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, quando você deu o falso testemunho, o castigo que ia ir sobre aquela pessoa vai vir sobre você. Então quando você está abrindo a boca para falar qualquer coisa de alguém, vai vir maldição para a sua vida. Então o tal do Lashon Hará, o 9º mandamento é: fica de boca fechada. Tem um outro texto, está no Novo Testamento, está aqui no Antigo Testamento, que ele fala o seguinte: não aceite denúncia contra ninguém, se não for trazida pelo mínimo 2 ou 3 pessoas. Então se alguém chegar para mim e falar: ó, o Lucas está aprontando, ó, o Lucas está fazendo isso, não é esse Lucas não, é o meu, está aprontando, está fazendo isso, não sei o que, tá, eu vi, eu não posso aceitar. Eu preciso que outra pessoa venha e fale a mesma coisa. Ou seja, se eu for chegar e falar alguma coisa de alguém, eu já não posso chegar e falar sozinho. Se eu tiver alguma acusação, eu tenho que ter outra pessoa que vai e fale comigo, senão eu não vou aceitar. Ó, pastor, fulano está em pecado, pastor. Ó, fulano está lá, está cantando, está tocando, está pregando. Você vai deixar, pastor? Ele está em pecado. Você tem prova? Além de prova física, precisa de uma testemunha. Porque se não tiver outra testemunha, você está quebrando o 9º mandamento. Quem está pecando é você. Então não traga acusação nenhuma, se não for pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então esse 9º mandamento, ele é muito sério. Olha o que fala o Salmo 40, verso 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O que ele está falando? Se você der ouvidos para quem está falando os outros, você está cometendo o mesmo pecado com quem está falando. Ó, não basta eu falar, ó, eu vou lá e vou falar mal de fulano. Para muitos de nós isso é automático, vem desde pequenininho. Você já é acostumado a falar mal dos outros. Você já é acostumado pelo capeta a quebrar o 9º mandamento, desde pequenininho. Pior, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que corre atrás de notícias, tem gente que vai atrás dos fofoqueiros para saber as notícias. Está quebrando o 9º mandamento, está pecando. Porque a fé vem pelo ouvir, o pecar também. Quando você ouve a pessoa falando mal do outro, está quebrando o 9º mandamento. Tem uma outra história muito bonitinha, eu não sei contar a história não, tá? Muito bonitinha, de um filho rebelde, que dava trabalho para o pai, para a mãe, muito rebelde mesmo, batia a boca, falava mal, gritava, e aquilo estava machucando as pessoas da família, as pessoas que estavam em volta, e o filho começou a se sentir incomodado. Ele falou: pai,
Eu não sei o que está acontecendo. Está todo mundo fugindo de mim, ninguém quer ficar perto de mim. Aí o pai falou: não, filho, é por causa do seu jeito. É a forma que você fala, é as palavras que você fala. Pai, o que eu faço para mudar? Ih, filho, isso aí não é do dia para a noite. Mas eu tenho algo que você pode fazer. E eles moravam lá numa roça. E tinha lá na fazenda onde eles moravam, tinha aquele portão de entrada grandão, os madeirão lá. O pai falou pro menino: ó, toda vez que você falar mal de alguém, que você falar algo que não é bom, você vai pegar um prego e um martelo, vai lá na porteira, lá na entrada lá, você vai do lado direito e prega o prego lá na porteira lá. É do lado direito, mas do lado esquerdo não, hein? Aí o menino: tá bom, pai. Aí o menino começou, né? Falava mal, pegava o martelo e ia lá, tum, tum, tum. Deu 30 dias, o menino chegou: pai, vem cá, vem ver. Aí o pai foi lá com ele na porteira, não tinha mais lugar para bater prego. Olha aí, pai, e agora? Filho, e agora você vai fazer o seguinte: tá vendo esse prego? É uma palavra que você lançou na vida de uma pessoa, que magoou, feriu. Agora você vai fazer o seguinte: você vai lá e vai pedir perdão para cada pessoa que você magoou. Falou: E os pregos? Aí agora, cada um que você for lá pedir perdão, você vai vir aqui e vai tirar o prego. Tava cheio. Foi lá quase 60 dias agora para pedir perdão. Porque magoar é fácil, né? Pedir perdão é difícil. Aí foi, arrancou, foi arrancando. Aí chamou o pai: pai, olha aqui, pai. Consegui pedir perdão para todo mundo, ranquei os pregos. O pai: não, meu filho, vamos fazer uma festa, coisa linda, muito bom, vamos para a churrascaria, aleluia, glória a Deus. Aí o filho todo empolgado. Aí o pai falou: agora vamos do lado esquerdo. Aí eles foram lá do lado esquerdo, o outro madeirão. Filho, qual que é a diferença da madeira do lado esquerdo para a madeira do lado direito? Pai, essa aqui tá lisinha, aquela ali tá cheia de marca. Falei: exatamente, filho, as palavras que você lançou deixam a marca nas pessoas pro resto da vida. E agora não tem mais como consertar. Mas eu já pedi perdão. Mas vai ficar marcado. Que a pessoa não vai ter amnésia, ela não vai esquecer. Tá marcado. Se ela for crente maduro, ela vai saber conviver com aquilo. Agora, se não for, vai ficar igual a mulher. Ela estava lá no hospital em Brasília. A mulher, 30 anos que não fala com a irmã. Aí chegou um dia no horário do almoço, tô lá tentando evangelizar, tinha uns 3 na sala. Aí fui falar com aquela mulher, e fui fazer a besteira de falar de perdão. Aquela mulher chorou. Eu falei: por que tá chorando tanto? Faz 30 anos que eu não falo com a minha irmã. Mas por quê? Eu falei: eu não sei, ela falou alguma coisa lá, mas eu não falo mais com ela. Eu quero falar com ela, mas eu não consigo. É o prego que deixou a marca na madeira. Ela foi lá, conseguiu, pediu perdão para a irmã. Glória a Deus. Mas os 30 anos passaram. Não tem como recuperar. O relacionamento já não é mais o que poderia ter sido. Que é isso? Lashon Hará, o 9º mandamento. Palavras que eu solto que ferem as pessoas. Palavras de maldição que eu solto que ferem as pessoas. É tão terrível quanto matar, roubar e adulterar. E às vezes é pior. Mateus 12:36 fala assim, ó: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ó Jesus falando. Como é terrível o poder desse Lashon Hará, dessa língua maldita. Porque tudo que eu falar, eu vou ter que dar conta. E a Bíblia diz que o julgamento começa pela igreja, pelos santos, e nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Outro dia eu falei, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com crente. Tem crente que você chega perto dele e começa a falar mal do outro. 5 minutos falando mal, você começa a falar mal também. É contagioso, é pior que lepra, pior que Covid, sem máscara.
É terrível. É terrível. E ó, não vou ler o texto não, mas tem uma tal de Miriam na Bíblia, irmã de Moisés. Ela abriu a boca para falar mal de Moisés. Pela misericórdia de Deus e pelo clamor de Moisés, ela não morreu, ela ficou leprosa. Ela abriu a boca para falar do irmão dela. Ela abriu a boca para falar do pastor dela, Moisés. Ela abriu a boca para falar do líder espiritual dela, Moisés. E na mesma hora ela ficou leprosa. Arão não morreu porque ele estava com o peitoral, porque ele estava junto. Mas já tem um outro camarada lá, um tal de Corá, levita, que abriu a boca para falar mal de Moisés. Ele não morreu não. Só morreu ele e toda a família dele. Abriu um buraco no chão e tragou todo mundo para dentro. E o buraco fechou. Sabe por quê? Porque ele quebrou o 9º mandamento. Ele abriu a boca para falar mal de alguém. Já pensou se nos nossos dias alguém abrisse a boca e falar mal de alguém, Deus abria, fizesse um terremoto, abrisse o chão e a pessoa caísse? Acho que não ia ter mais terra, ia ser só buraco só. Sabe o que é pior? É pecado. E a gente tá naquele negócio, né? Quem é crente, né? Quem é crente tá assim, pô, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu vou fazer de tudo para estar certinho na igreja e tal. Mas ele esquece o 9º mandamento. E o diabo bate pesado em cima dele. Tem um camarada, um tal de Doeg na Bíblia, que ele foi lá e falou mal de Davi para Saul. Saul foi lá e mandou matar toda uma cidade. Pior, é uma cidade de sacerdotes. Fez uma chacina. Por quê? Por causa de um falso testemunho, de uma palavra maldita que saiu da boca de alguém. Porém, vamos rapidamente aí, se tiver com a Bíblia, dá uma olhadinha nesses 10 mandamentos de Êxodo 20. Mas eu vou ver só alguns e vamos ver o contrário. Vamos analisar o contrário. Qual é o último mandamento? Qual é o 10º mandamento? Hoje a gente, se pedir para falar os 10 mandamentos, 99% dos crentes não conhece, não sabe. Aí o tempo que eu trabalhei lá com os adventistas em Minas, Belém, Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm um costume. Todo dia de manhã eles acordam cedinho, 6 horas da manhã, acordam as crianças, vão tomar café e eles fazem um culto no lar todos os dias com as crianças. Aí bota lá um louvorzinho para tocar, todo mundo canta. Aí eles pegam, lê um texto da Bíblia. Não tem pregação não, só lê um textinho da Bíblia, lê um salmo. E agora é a hora da criança recitar os 10 mandamentos. Então eles ensinam a criança a decorar e recitar os 10 mandamentos. Aí eu, filho de um rapaz lá que trabalhava comigo, pequenininho, entrei no carro. Aí eu falei, vou dar uma cutucada. Oh, meu, esqueci o nome do menino. Aqui, fala os 10 mandamentos pro tio aí. Passei vergonha. Ele falou rápido, sem respirar ainda. E os crentes não sabem. Quebra um dos principais aqui que Deus estabeleceu, porque não conhece. O povo pega por falta de ignorância. E o pior é que aqueles, aí eu vou lá, até os crentes grandão lá sabem recitar, mas não entendem. Eu sei porque eu fiquei 3 anos lá e vi eles falando mal também. Então, ó, o último mandamento, 10º mandamento: não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. É daqui que Jesus fala aquele negócio, ó, só de pensar na mulher do próximo já cometeu adultério. Vou traduzir. Só de você cobiçar a mulher do teu próximo, tu já pecou. O 10º mandamento é esse. Só de você cobiçar, a cobiça na mente, você já pecou. Só de você desejar as coisas do teu próximo, você já pecou. Jesus não inventou a roda. Jesus só pegou o que estava escrito e falou a mesma coisa. Ó, cobiçou a mulher do próximo, está pecando. Terrível isso. Só tem um detalhe. Tiago
ele ensina que o pecado, ele acontece primeiro aqui dentro da nossa mente, na concupiscência dos nossos desejos. Então, eu posso pecar em pensamento. É pecado? É pecado. E aqui eu estou pecando contra Deus, porque eu não estou tendo ação contra homens, estou pecando contra Deus. Se eu peco contra Deus, eu peço perdão para Deus. Se eu peco contra homens, eu peço perdão para Deus, peço perdão para os homens que eu pequei. Então aqui eu estou na esfera do pecado do pensamento, peço perdão para Deus. Só que primeiro começa aqui dentro. Para quê? Para depois ele ganhar vida, para ele se realizar. Então, começa o pecado aqui. Qual é o próximo passo? Para a pessoa cometer um adultério, primeiro ela planeja o adultério, vive o adultério aqui na mente. Depois ela começa a proferir palavras que vão levar ela ao adultério. Às vezes ela vai chegar aí, ó, no ouvido da mulher, no ouvido do homem, vai falar algumas coisas até chegar no ato do adultério. Qualquer outro dos pecados aqui é a mesma coisa. Não matará, não adulterará, não furtarás. É a mesma coisa. Começa aqui, ó, na mente. Verbaliza e depois acontece. Por quê? Porque lá em Gênesis, na criação, começou na mente de Deus, e Deus começou: haja luz, haja separação, ó, as águas de cima, as águas de baixo. Deus falou, aconteceu no capítulo 2. Quando Deus formou o homem, quando Deus tirou a mulher da costela do homem, que no capítulo 1 não tinha. Então primeiro no coração de Deus, na mente de Deus, depois palavra, para depois vir a acontecer. É a mesma coisa que a gente. Então se eu pegar aqui o pecado que começa na nossa mente, no nosso coração, que é o 10º mandamento, não cobiçarás, depois dele vem o não dirás, para depois começar a acontecer o resto. Eu tenho que olhar o contrário. A gente costuma falar que os 10 mandamentos é assim, é um relacionamento de Deus para com o homem. Se você pegar os 4 primeiros, você vai ver que é relacionamento com Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Está aqui. Não fará imagem de escultura, não se prostrará diante das imagens. Não dirás o nome do Senhor em vão. Guarda o sábado, lembra-te do sábado e o guarda. Mandamentos de relacionamento para com Deus. Aí ele vai comer, aí chega no meio, no 5º: honra o teu pai e tua mãe. Porque como que eu vou honrar a Deus se eu não honro meu pai e minha mãe? Como que eu vou amar a Deus se eu não amo meu pai e minha mãe? Porque Deus é pai. Então no meio do caminho ele me dá um modelo, e eu preciso seguir esse modelo. Honra o papai e a mamãe, é modelo. Se eu não conseguir honrar papai e mamãe, eu nunca vou me relacionar com Deus. Como que eu posso amar a Deus se eu não amo meu irmão, a quem eu vejo e posso tocar? Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo quem eu vejo, está do meu lado, eu posso tocar? Está lá, João fala isso. Então o 5º mandamento, ele precisa ser cumprido para eu conseguir chegar nos outros. Se eu não conseguir cumprir o 5º mandamento, os outros eu danço, eu vou ter outros deuses. Mesmo eu sendo crente, eu vou ter outro Deus diante de Deus. Eu vou adorar outras coisas que não é Deus. Vou usar o nome de Deus em vão. Não vou conseguir cumprir o sabá, o descanso que é Jesus Cristo. Não vou. Então tem o 5º. Aí quando eu saio desse relacionamento para cima, ele começa a descer. Aí ele vai entrar no não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás. Aí desse 6º para baixo é do homem para com o homem. Do 5º para cima já começa, um é imagem, depois sobe é para com Deus. Então tudo começa embaixo, no homem, porque o coração do homem é enganoso. Nós carregamos uma natureza pecaminosa. Então ele começa, não cobice, não deseje o que não é para você desejar, porque se você desejar, você vai falar. Aí o pecado que estava só na sua mente, agora ele vai ser proferido. E tem um texto aí em algum lugar na Bíblia que fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21.
e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, gerou aqui dentro, proferir, vai vir vida ou morte. Acabou. Eu posso destruir o meu casamento, eu posso abençoar e prosperar. Eu posso destruir a vida dos meus filhos, eu posso abençoar e prosperar. Eu posso abençoar a minha vida financeira e profissional, ou eu posso destruí-la totalmente com o poder da palavra. Mas para sair palavra, antes gerou aqui dentro. A boca fala do que o coração, que é a mente em hebraico, está cheio. Então eu vou abrir a boca para falar do que está cheio meu coração. Se o meu coração estiver cheio de inveja, de cobiça, de soberba, é disso que eu vou falar. Eu vou gerar morte e não vida. Provérbios 23, 7 fala assim: porque como imaginou ou como pensou na sua alma, assim é. Nós estamos entrando aí num novo ano. Vai vir muita bênção, mas vai vir desgraça também. Não tem como, eu não consigo, está na Bíblia. A Bíblia fala: quanto mais chega perto do nosso encontro com Jesus, mais desgraça vai ter na terra, mais as coisas vão piorar. Já tem uma nova doença aí que bate na mente, que já está começando a rodar o mundo aí, que estão calculando que vai chegar na mesma proporção do Covid ou até mais, e vai matar mais rápido. A coisa só vai piorar. Por quê? Porque a Bíblia fala que vai piorar. Pastor, tem um monte de igreja vazia, esvaziando. É porque o amor de muitos vai esfriar, eles vão apostatar da fé. Tem pastor que está entrando em desespero porque a igreja está esvaziando. Mas é o que está na Bíblia. Se está muito cheio, cuidado, tem alguma coisa errada ali no meio. Porque daqui para frente a tendência é piorar. Jesus, ele proferiu uma palavra, e ele é fiel para que a palavra dele se cumpra. Ele falou assim: ó, no mundo tereis aflições. Vai vir. Mas agora quem tiver Jesus no coração, quem tiver o poder do Espírito Santo, vai ter ânimo, que vai conseguir passar e superar essas dificuldades. E eu me engano se eu tentar pensar em qualquer outra coisa. Porém, Provérbios ele fala: do jeito que você pensa, é. Porém, para que seja, é necessário eu abrir a boca. Então, se o meu 2023 não foi legal, se teve muito problema, conselho que eu te dou: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que é isso? Ué, primeiro eu preciso confiar no Senhor. Confiar o quê? As minhas obras. A Bíblia fala que as minhas obras são como trapos de imundícia. Não é nada. Então como eu vou confiar as minhas obras ao Senhor? É simples: quando eu faço a obra dele, eu confio nele. E quando eu faço a obra dele e confio nele, os meus pensamentos são estabelecidos. O que é os meus pensamentos? São projetos, são planos. Porque se você não souber aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Pastor, eu não sei o que eu quero da vida, eu não sei o que. Uma hora eu quero uma coisa, uma hora eu quero ser pregador, a outra hora eu quero ser doutor, outra hora eu quero ser concursado, outra hora eu quero não sei o que. Você não sabe que você quer da vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu quero ir para o céu. Para ir para o céu tem que ter oração, jejum, tem que ter Bíblia, tem que ganhar alma, tem que fazer um monte de coisa que não é as coisas dessa terra. Mas se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho te leva para lá. É simples. Porque para chegar no céu o caminho é meio estreito, apertado, é difícil, não é fácil. Mas se você não tiver plano, se você não tiver projeto, se você não tiver uma direção, um alvo, você não chega em lugar nenhum. Você não chega nem no final de 2024. E para que eu possa conseguir chegar, olha que coisa linda, Provérbios 15, 22.
onde não há conselhos, os projetos, os planos são vãos. Porém, com a multidão de conselheiros eles se confirmam. Provérbios 13:16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Ou seja, se eu não planejar, se eu não tiver conhecimento do que eu quero, se eu não souber o que eu quero agora para 2024, para 2030, para 2034, você não chega em lugar nenhum. Você não vai. Eu preciso ter planos. Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, ele sabe o que ele quer edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Não, pastor, deixa a vida me levar, aleluia, sou Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não preciso planejar, não preciso fazer plano, seja o que Deus quiser. Deus quer que você seja salvo. Está na Bíblia, não quer que nenhum homem se pegue. Agora, se é com dor, se é com câncer, se é você todo quebrado numa cama de hospital, se é você paralisado em cima de uma cama, se é você mendigando, aí é detalhe. Deus quer que você se salve, mas você que tem que planejar, determinar um rumo e buscar fazer aquilo acontecer. Não tem pra onde correr. Então é necessário você se assentar, planejar o que eu preciso fazer. Eu penso, não precisa ser todos não, mas eu penso, acho que a primeira coisa, meu primeiro alvo é chegar no céu. É o meu, é o primeiro. O que eu tenho que fazer para chegar no céu? Eu tenho que ter um planejamento de curto, longo prazo. Tem que ver a minha análise fofa, SWOT, meus pontos fracos, meus pontos fortes, o que eu preciso mudar, o que eu não preciso. Tem que analisar, porque se eu não parar para pensar, vai fazer igual o povo de Israel, ó, vai ficar andando em círculo, andando em círculo, ó, 2021, 2022, 2023, tá tudo igual, pastor, não muda nada. 2024, você vai ficar 40 anos andando em círculo sem sair do lugar, nunca vai entrar na terra prometida, nunca vai alcançar os seus alvos, seus planos, seus objetivos. Não sai do lugar. E detalhe, hein, ó, o tal de Jesus, ele dá uma dica lá em Mateus 6, hein? Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, hein? Não bota outra coisa no lugar não. Você vai continuar andando em círculo, não sai do lugar, ainda vai tropeçar, vai continuar andando, vai faltar água no meio do caminho, vai faltar maná, vai faltar comida, os inimigos vão vir para tentar te derrubar. Você está andando em círculo. O diabo sabe para onde você vai, porque você está andando em círculo. Você não é como aqueles que são nascidos da água e do Espírito, que são como o vento que vem e vão e ninguém sabe para onde vai. O inferno não sabe para onde você vai quando você é dirigido pelo Espírito Santo. Para ser dirigido pelo Espírito Santo, você tem que prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se não tiver o alvo, não funciona. Ah, pastor, eu quero emagrecer, aleluia, eu também quero. É um plano, mas o reino está acima. Esse seu plano tem alguma coisa a ver com o reino? Que se um tiver, ó, vai rodar em círculo. Agora, se tiver, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o propósito. Não, pastor, eu quero emagrecer porque eu quero cuidar do templo do Espírito Santo. Tem uns estudos aí que falam que se você comer muito mato, você prolonga em 10 anos a sua vida. 10 a 13 anos. Se trocar, tirar as carnes, meu Deus, churrascaria, aleluia, e botar mato, de 10 a 13 anos você prolonga. De 10 a 13 anos disponível para servir a Deus. Não vou morrer antecipado. Então quando você cuida do templo, aí a dietinha, Senhor, está no propósito aqui, cuidar do templo do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, aleluia. Para os outros você fala que é dieta, mas para Deus é cuidar do templo. Senão não funciona. Você vai ficar andando em círculo, não sai do lugar. Então eu entendo, a nossa vida, vamos falar assim, ela vai crescendo, né? Você vai crescendo, vai ficando mais velho, vai crescendo.
como ela cresce? Tem que crescer os planos. Eu não posso só crescer leste-oeste. Eu tenho que crescer norte e sul também. Tem muito crente aí que é só faz até os 360 graus. Mas tem que ser norte e sul. Para eu crescer norte e sul, nós chamamos isso de crescimento espiritual. Então vamos fazer um planejamento aqui rapidinho. Para o ano que vem, 2024, em 12 meses, o que eu quero crescer espiritualmente? Vou dar uma dica. Bíblia, oração, jejum, ganhar almas, cuidar do templo do Espírito Santo. Bota a meta. Tá, 2024. Mas eu não sou bobo. Já quero ver longo prazo, visão de águia. Tá, para 2030. O que eu quero espiritualmente? Vou dar uma dica. Bíblia, oração, jejum, ganhar almas, cuidar do tempo do Espírito Santo. Bora aqui 10 anos, 2034. O que eu quero na vida? Esse aí você pode planejar que você não vai cumprir. Jesus vai vir buscar a igreja antes. Mas planeja. Bíblia, oração, jejum, ganhar almas, cuidar do tempo do Espírito Santo. Sabe por que eu estou botando ganhar almas? Porque não adianta você orar, você jejuar, você comer Bíblia e chegar lá de mão vazia. Ele fala, ninguém se apresente a mim de mão vazia. Quantas almas eu ganhei em 2023? Vou pegar mais pesado. Quantos discípulos eu fiz em 2023? Porque não é só ganhar alma, é ganhar alma, é discipular, levar ela ao batismo, depois ensinar a guardar todos os mandamentos de Jesus Cristo. Porque a maioria fica no ir de pregar o evangelho, vai para a praça, vai para a rua, prega, vai dentro do ônibus, aleluia, mas não ganha uma alma. Aí depois que você ganhou a alma, você tem que discipular, você tem que ensinar. Depois você tem que levar ela ao batismo. Depois você tem que continuar ensinando ela a guardar. É igual viciado. Eu recebi tanta profecia desse negócio de viciado. Eu tá repreendido, sai de mim, não quero esse negócio não quero mexer com isso. E Deus só vai apertando. Viciado, como que você faz? Você leva para casa de recuperação, acorda o cara cedo, trabalha em Bíblia nele, trabalha em Bíblia. O cara vai trabalhar o dia inteiro em Bíblia. Bíblia. Para quê? Para a mente não ficar vazia, não pensar em besteira, e no lugar da besteira você vai colocando Bíblia. Então é o tempo todo. O cara sai da casa de recuperação. Superman, tô bom. Vou lá agora, na onde eu costumava ir, só para mostrar que eu tô recuperado. Cai. O cara saiu, o que ele tem que fazer? Continuar o fluxo. Qual é o fluxo? Trabalho. Bíblia. Trabalho em Bíblia. Só que o cara trabalha lá, vamos botar aqui das 8 às 18. E agora? Lá na casa de recuperação deu 18 horas. Os caras vão arrumar a casa, vão fazer janta, vão fazer culto e vão dormir cedo. Quando ele sai no mundo, não. Tem os amigos, tem a cachaça, tem as drogas, tem as mulheres, tem tudo que tinha antes. Mas o cara saiu de lá, ele arrumou trabalho, então a mente dele está ocupada às 8 e 18. E depois algum crente vai ter que colar. E a Bíblia fala assim, os fracos carreguem os... Opa, é o contrário. Os fortes carreguem os fracos. Tem que grudar e ficar o tempo todo em cima. O que é isso? Discipulado. Até a pessoa aprender a guardar os mandamentos de Jesus Cristo, e você dá uma folga para ela. Tem alguns que você vai ter que carregar no ombro o resto da vida. É terrível, mas é assim que funciona. Então eu tenho que fazer planos, projetos, e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E algo muito importante, lindo, presta atenção nisso. Salmo 127, 1 e 2. Você pode fazer plano, você pode fazer projeto. Entenda isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ah, pastor, mas o casamento tá ruim. Aí você pega e vai aconselhar a pessoa que não é crente, que não tem Jesus. O casamento tá ruim, tá destruído e tal. Você pode fazer o que for. Psicólogo, psiquiatra, pedaço de pau, qualquer coisa. Não funciona. Porque se o Senhor não estiver no meio edificando a casa cai. Não funciona.
funciona. O crente é a mesma coisa, porque crente quer fazer as coisas sem antes consultar o Senhor, sem antes buscar a direção do Senhor. Vai quebrar a cara. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Quando eu confio no Senhor, quando eu coloco Ele à frente dos meus planos e projetos, sabe o que eu faço? Eu durmo, eu descanso, porque enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando em meu favor. Enquanto eu estou dormindo, Ele está vigiando, Ele está guardando. Por quê? O guarda de Israel não dorme. Mas para isso eu preciso confiar nele. Salmo 24, 20, versículo 4. Uma palavra para você. Mas presta atenção. Essa palavra só se cumpre se você fizer a sua parte. Ele fala assim, ó: que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja. É bênção. Ó, que Deus conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. O que você planejou para 2023? Não, pastor, eu não planejei nada. É por isso que não aconteceu nada. É por isso que você está andando em círculos. Não anda, não vai, não prospera, a coisa não flui. Porque eu preciso planejar. Está aqui, ó. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. É uma palavra, está na Bíblia. Você pode pegar esse versículo aqui todo dia. Senhor, está aqui meu planejamento, ó. Vai lá, faz a listinha, escreve. Está aqui o meu planejamento do Senhor para esse ano. Está aqui, ó, você vai chegar daqui a algumas horas, dia 1º, Senhor, está aqui o meu planejamento. A tua palavra fala o seguinte: que o Senhor vai conceder o desejo do meu coração, e o Senhor vai realizar cada um desses itens que eu planejei. Mas se você não planejar, como que Ele vai realizar o que você planejou se não planejar? Não vai sair do lugar, aleluia! Oh glória! Você não sai do lugar. Então põe isso na mente. Lashon hará, palavra maldita, palavra que amaldiçoa, palavra que vai impedir Deus de trabalhar na sua vida. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados são como uma parede que faz separação entre nós e Deus. Então quando eu estou cometendo esse pecado, eu não consigo fluir. Agora quando eu tenho entendimento e começo a planejar os meus sonhos, os meus alvos, os meus objetivos, e apresentar diante de Deus, eu posso fazer uso desse Salmo 20, versículo 4. Que Deus lhe conceda o que o seu coração deseja e realize tudo o que você planejou. Amém? Sandro, Alcione, vem. Nós vamos consagrar agora o Sandro.